eu fiz uma reavaliação, analisei bem o caso e agora é para tornar público de que eu realmente vou recorrer, o meu advogado vai interpor junto do Tribunal Constitucional, portanto, o recurso. E eu venho publicamente dizer a todos os angolanos lá em Angola, os angolanos aqui na diáspora, que eu vou recorrer sim, através do meu advogado, o Dr. Sérgio Raimundo, porque consideramos que isso foi uma injustiça, porque o processo foi um processo guiado com autoridade, com intolerância, com irregularidades, com inconstitucionalidades. Realmente foi uma expulsão compulsiva. E eu já tinha dito isso e posso voltar a repetir. Isso foi uma expulsão unilateral. Valdir, o que é que se passa esta decisão, o porquê tomada assim, tomando todas as pessoas de surpresa? E daqui 7 dias será o dia histórico da fundação do MPLA. Valdir, o microfone é teu. Ok, obrigado, Alva. Mais uma vez, obrigado a essa abertura que o canal Bem-Aja me concede. Sim, passou um mês. A decisão da minha expulsão foi no dia 31 de outubro e passou um mês. Eu realmente fechei-me em 7 copas e fui analisando o processo, fui estudando o processo por causa das irregularidades que o próprio processo, os vícios que o próprio processo criou até o seu desfecho. Por isso, na altura, eu tinha decidido não fazer o recurso, mas eu fiz os estudos todos, fiz as análises e penso que fui injustiçado. Fui injustiçado por uma razão muito simples. Neste processo disciplinar, eu nunca fui ouvido, nunca fui ouvido. Quando eu fui para responder à notificação, fui com o meu advogado, Dr. Sérgio Raimundo, e quando chegamos lá na sede nacional do partido, eu entrei na sala com o meu advogado e a coordenadora adjunta da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria, Mariana de Lourdes Lisboa Felipe, informou-nos que o advogado não podia estar na sala, só podia estar na sala se fizesse acompanhar de uma credencial do CAP em que o advogado pertencia. Ou seja, o advogado só podia ser do MPLA e tinha que se fazer acompanhar com uma credencial, uma declaração do CAP a dizer que vai acompanhar-me, vai testemunhar. E, no entanto, o advogado na sala ainda chamou a atenção e falou, arguiu sobre uma inconstitucionalidade do regulamento interno que dizia que o advogado não podia estar presente, porque, na verdade, esse regulamento estava a passar por cima da Constituição da República e do próprio Estatuto da República, do partido, no caso do partido MPLA, que diz de liberdade de expressão, liberdade de ter um advogado, e então o advogado, até hoje, nem Valdir, o advogado permita-me abrir um parênteses. Permita-me abrir um parênteses. No estatuto do partido MPLA não é previsto
uma recomendação em caso de conflito interno, o advogado que deve intervir deve ser pura e simplesmente um membro do partido. Não existe Não, não, nenhuma. não, não há nada que diz nos estatutos do Uhum, partido que o advogado tem que ser um membro do partido. Portanto, eu acho que a organização política MPLA interpreta mal os próprios regulamentos e as próprias leis. Não tem nada que diz, porque alguém que está a responder um processo disciplinar, seja numa organização política, seja numa instituição pública como um colaborador ou um trabalhador, tem direito a um advogado. Isso está na Constituição, é previsto na Constituição da República e até é previsto também nos estatutos do partido, do MPLA. Portanto, é previsto no artigo número 13, os princípios da democracia interna. Né? Está lá. A linha A do número 2 está lá. Que os direitos fundamentais, tudo está lá. É previsto. Portanto, e eu nunca fui ouvido, fora deste dia que fui com o advogado, e quando, portanto, a coordenadora adjunta da Comissão de Disciplina, Mariana de Lourdes Lisboa Felipe, disse que o advogado não podia se fazer presente, não podia estar na sala, eu também disse que também não. Eu rejeitei ser ouvido sem que o meu advogado estivesse presente. Eu uhum, constituí um advogado, a lei me confere que eu pudesse constituir um advogado para acompanhar e ouvir, portanto, acompanhar a audiência e ouvir. E eu nunca fui uhum, ouvido, e eu penso que o processo foi bastante viciado, os regulamentos foram mal interpretados, os próprios artigos que está na nota de expulsão, artigos do Estatuto e dos regulamentos foram mal interpretados, foram impostos. Os artigos que estão na nota de expulsão, que nós só recebemos na hora, naquele dia, que nem deu tempo para ler, que é uma outra inconstitucionalidade por parte do regulamento interno do procedimento do Comitê Central. Normalmente, quando nós temos que discutir, quando temos que aprovar a agenda de trabalho uhum. da reunião, da sessão da reunião do Comitê Central, nós temos que ter todos os documentos dos pontos que estão na agenda, nós temos que ter todos os documentos 2 dias antes para estudar os documentos e analisar. E aconteceu de que o ponto número 6, que era para discutir o processo disciplinar, o meu processo disciplinar, nós só recebemos os documentos, né, o documento desse ponto, no caso Uhum. da minha expulsão, na hora. Na Quando nós hora, não estávamos foram, não vos anteciparam, não Não, não, anteciparam que iria ninguém. se discutir o assunto disciplinar do militante Não, Valdir. não. O ponto número 6 era para realmente analisar a situação final do processo disciplinar do camarada Valdir Jesus Sacramento Cônigo. Ok. Mas, isso na O agenda de conteúdo. trabalho, né? Ok. Mas não tínhamos o documento. Um relatório disciplinar eles não tinham. Sim, o relatório, o esboço, porque todos os pontos que nós analisamos tem Pois, que ter um esboço para a gente analisar, para a gente estudar em analisar. casa. Pô, então, quando nos foi dado Para permitir às pessoas terem argumentos, se de se pode defesa, avançar, ok. sim, porque quando depois eles entregam só aquele documento na hora em que nós estávamos a discutir o ponto, ali já não havia tempo de ler os artigos nem os estatutos. Os Uhum. artigos dos estatutos, nem os artigos dos regulamentos na qual eles se basearam para a expulsão. Portanto, agora eu tive a analisar, não é nada disso. Não é nada disso. Portanto, eu fiz uma reavaliação, analisei bem o caso e agora é para tornar público de que eu realmente vou recorrer, o meu advogado vai interpor junto do Tribunal Constitucional, portanto, o recurso, porque eu fiquei a analisar firmemente sobre
todo esse assunto que se passou e veja que eu tive a sanção mais grave, que é a expulsão do partido. Quando a nível da sanção, desculpa, Álvaro, eu estou aqui um bocadinho Sim, gripado, sim, 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 é quando compreensível. a nível do nosso estatuto, as sanções têm procedimentos, tem a demonstração, tem a censura escrita, a censura pública, depois vem o afastamento, que é a suspensão por 3 meses, depois por 6 meses, depois por um ano, depois por 2 anos, e depois é que vem a expulsão, no caso. E veja que eu nem sequer fui ouvido neste processo. Em nenhum momento fui ouvido nesse processo. E, de repente, na fase do inquérito, sem ser ouvido, e porque rejeitei ser ouvido sem que o meu advogado estivesse, por isso é que eu constituí um advogado, e a Constituição da República, o Estatuto não diz que porque que o partido, um camarada que tenha ou que esteja a ser ouvido ou que tenha um processo disciplinar não possa não possa constituir um advogado que não seja do partido, não diz nada disso. E, no entanto, pela surpresa minha e de todos, aparece, no final de tudo, esta expulsão, que nós consideramos que, no caso eu, e a falar com o meu advogado, consideramos que é uma injustiça. E eu venho publicamente dizer a todos os angolanos lá em Angola, os angolanos aqui na diáspora, que eu vou recorrer sim, através do meu advogado, o Dr. Sérgio Raimundo, porque consideramos que isso foi uma injustiça, porque o processo foi um processo guiado com autoridade, com intolerância, com irregularidades, com inconstitucionalidades. Realmente foi uma expulsão compulsiva. E eu já tinha dito isso e posso voltar a repetir. Isso foi uma expulsão unilateral, porque se não fosse uma expulsão unilateral, nós teríamos o acesso do documento, do esboço, no caso da expulsão, 2 dias antes, quando recebemos todos os documentos para análise da reunião. Porque aconteceu exatamente o que tiver acontecido quando o presidente João Lourenço queria nos dar capote, queria nos dar aí, como se diz na gíria, um jajão, quando queria alterar o artigo 120 e conseguiu. A minha luta praticamente começou ali, quando nós recebemos a agenda de trabalho, e dentro da agenda de trabalho, na reunião de dia 9 de outubro, lembro que fosse hoje, do ano passado, recebemos a agenda de trabalho e nós não tínhamos... E na agenda de trabalho tinha um ponto, alteração parcial dos estatutos. Bom, mas nós não tínhamos o esboço. E eu perguntei ao presidente João Lourenço, nós não temos o esboço, mas está aqui o tema na agenda de trabalho. Nós não podemos aprovar a agenda de trabalho sem ter esse esboço. Não podemos aprovar esse ponto sem ter o esboço. E eu não tenho o esboço, não sei se os outros colegas têm o esboço. Aconteceu a mesma coisa. E o presidente deu conta e depois houve uma outra reunião do dia 25 de novembro que era para aprovar aquele ponto da alteração dos estatutos, a alteração parcial dos estatutos, que, na verdade, o ponto focal era alterar só o artigo 120. Eu já sabia das coisas.